Nosso sistema solar é imenso e abriga não apenas o Sol, nossa estrela, mas também diversos planetas. Conhecemos relativamente bem nossos vizinhos solares. No entanto, surge o questionamento: o que espreita imediatamente acima ou abaixo do nosso sistema? No vídeo de hoje, vamos abordar conceitos interessantes e intrigantes, além de confundir um pouco a sua cabeça, com certeza. Quando estamos dentro da Terra, os conceitos de acima e abaixo são extremamente claros. Basicamente, eles estão ligados ao chão e à gravidade. Uma coisa está acima da outra caso esteja mais longe do chão ou do centro da Terra que a outra. Da mesma forma, algo está abaixo caso esteja mais próximo do chão. Temos um critério bem definido em nosso planeta. Porém, ao irmos para o espaço, a questão se torna um grande problema. Como definir o que é acima e abaixo no espaço? Não há um chão ou um ponto de gravidade bem definido fora do nosso planeta. Além disso, se tomarmos a Terra como ponto de partida, qual dos lados será o de cima e qual será o de baixo? Afinal, nosso planeta não tem essas partes definidas. Na sua mente, provavelmente o hemisfério norte seja a parte da Terra que está acima. Na verdade, isso é apenas porque, tradicionalmente, ele está acima nos mapas mundiais. Mas isso não se repete no espaço. Ao sair do planeta, dependendo de onde você estava, você verá diferentes partes acima ou abaixo. Logo, é muito difícil dizer o que é acima ou abaixo no espaço. O universo não possui um eixo único. Ele não é plano e se expande para todas as direções. É difícil escolher um ponto para que seja tido como o chão aqui da Terra, que nos auxilia nas definições de cima e baixo. De acordo com Sanjana Curtis, astrofísica nuclear, a maioria dos físicos considera para baixo a direção na qual a gravidade puxa e para cima a direção contrária à atração. Quando estamos num local sem gravidade, ou melhor dizendo, pouca gravidade, os conceitos não existem. Na prática, o que acontece é bem interessante. Na Estação Espacial Internacional, por exemplo, os astronautas experimentam um ambiente de microgravidade. Tudo em órbita está em queda livre em direção ao centro da Terra. Como tudo não cai, então? Bem, a velocidade da estação e a força centrípeta resultante, que a atrai para o centro, empurram a espaçonave para cima a uma velocidade igual à força da gravidade. Para Curtis, essas questões são algumas das partes mais interessantes de se estudar física. Essa é uma das coisas mais empolgantes da física, que temos uma estrutura para descrever e dar sentido às coisas que não são intuitivas ou que não conseguimos perceber. Para cima e para baixo podem ser termos vagos, mas em física você sempre pode encontrar uma definição que funcione. Albert Einstein, em sua teoria da relatividade geral, descreve a gravidade como uma deformação do espaço-tempo, onde todo objeto com massa o distorce. Para facilitar o nosso entendimento, uma boa analogia é colocarmos uma bola de boliche em cima de um lençol esticado. A deformação é a representação da gravidade. Se uma bolinha de gude é adicionada a esse lençol, ela será atraída pela deformação do lençol provocada pelo peso da bola de boliche, entende? Todo objeto no espaço exerce gravidade, está atraindo corpos com menos massa do que ele e está sendo atraído para algo mais massivo. Consequentemente, todo lugar do universo está sujeito às influências gravitacionais. Mesmo extremamente longe de qualquer objeto, a deformação é mantida. Assim, em qualquer lugar existe uma direção para baixo e para cima em relação à gravidade. Bom, isso se você escolher algumas das gravidades como ponto de referência. Mas nem todo mundo concorda com essas ideias. Jesse Esquivel, física de partículas, aponta um problema para elas. Para Jesse, os conceitos podem limitar a compreensão da física fundamental. Ou seja,
Ainda que existam um acima e abaixo sempre, utilizar os conceitos conforme a gravidade não é o melhor caminho. Uma das coisas mais difíceis do meu trabalho é tentar pensar fora desses binários. Imaginar um espaço onde não haja alto ou baixo, avanço, retrocesso, passado ou presente. Essa bela fluidez com a qual temos que nos envolver é realmente difícil, mas também uma das partes mais divertidas do trabalho, afirma Jesse. Com essa dificuldade em mente, precisamos adotar algum critério para definir o que é acima e abaixo. Por sorte, é possível que adotemos as órbitas dos planetas e da Terra como se fosse o chão do espaço. Espera aí, não surta. Daqui a pouco eu tento explicar, mas primeiro precisamos voltar um pouco no tempo. A bola de gás que deu origem ao nosso sistema ainda tinha algum movimento, além de interações com estrelas próximas e com outras embrionárias. A bolha de gás se contrai para dentro por causa de sua força gravitacional. É inevitável que o movimento interior aleatório da bolha de gás seja superado pela atração gravitacional do interior da própria bolha. Ela se movimenta numa direção no espaço ao mesmo tempo em que está girando um pouco. Cada vez mais, ela se torna mais compacta enquanto se move. À medida que a esfera se contrai, sua velocidade de rotação aumenta. A rotação faz com que tudo em sua órbita ofereça resistência à gravidade que puxa para dentro. Ou seja, tudo quer voar para longe do centro, mas a gravidade segura. Clareou? Esse cabo de guerra significa que a matéria existente no plano orbital não vai ser atraída para o centro tanto quanto a que estiver fora do plano orbital. A gravidade atrai tudo na bola de gás em direção ao seu centro. O gás que não estiver no plano de rotação, digamos, abaixo do plano, vai ser puxado para cima, em direção ao plano, e também para dentro, em direção ao centro. Imagine uma massa de gás nessa esfera que está exatamente abaixo do centro e, portanto, não tem muita rotação ao redor do centro. Essa massa vai ser puxada para cima em direção ao centro. Agora, imagine outra massa que esteja no plano de rotação. Essa massa também vai ser puxada em direção ao centro, mas, como está girando ao seu redor, ela resistirá um pouco ao puxão para dentro, de forma que não sofrerá uma atração tão intensa quanto a massa que está abaixo do centro. Eventualmente, essas duas forças se equilibram e a matéria que estiver no plano orbital deixa de ser arrastada para o centro. Resumindo, ao longo do tempo, esse processo fez a bolha, antes esférica, se tornar um disco. O disco gira mais rápido e a matéria nesse disco vai resistir à gravidade com mais força do que antes. No centro, o aglomerado se tornará uma estrela, caso as condições ideais surjam. Outros aglomerados vão surgir ao longo do disco e, com o passar do tempo, vão simplesmente se condensar em esferas e, eventualmente, vão se tornar planetas ou planetoides, ou asteroides, ou ainda cometas. Milhões de anos depois, a estrela no centro, em conjunto com os protoplanetas, vão ter conseguido limpar o disco. Em vez de um gás disperso, surge um sistema solar quase sem poeira entre os planetas e outros objetos. Esse sistema solar está meio que contido no plano orbital e quase tudo que estava acima ou abaixo desse plano foi atraído para o plano orbital. Isso significa que acima e abaixo do nosso sistema solar, ele está bem vazio, mas não totalmente vazio. Interações gravitacionais internas podem lançar coisas em órbita ao redor do Sol, que podem ficar bem acima ou bem abaixo do plano de órbita do sistema solar. Bom, dito isso, você realmente não vai encontrar muita coisa acima ou abaixo do sistema solar em termos de objetos maciços. Logo, vamos utilizar esse plano orbital como referência. Além disso,
Vamos usar a direção que o Polo Norte do planeta Terra está apontada como sendo a de cima, ok? E a direção que o Polo Sul está apontada é a de baixo. Bom, tudo isso para dizer que acima e abaixo do nosso sistema solar você vai encontrar campos gravitacionais e eletromagnéticos do Sol, bem como a radiação solar. O campo eletromagnético do Sol tem uma orientação determinada pela rotação do Sol. Portanto, a direção e a magnitude dessas forças são um pouco diferentes acima e abaixo do sistema solar, mas estão lá e são fáceis de medir. Em termos de objetos maciços, não há muita coisa abaixo do nosso sistema solar, mas existem campos de força, como a gravidade e o eletromagnetismo, bem como a radiação e partículas microscópicas que emanam do Sol. No entanto, nada disso é visível. Portanto, se você pegasse uma nave espacial agora e viajasse abaixo do plano de órbita do sistema solar, seria, posso falar, super chato. Você ocasionalmente teria que desviar de um ou outro asteroide ou cometa aleatório chutado por um planeta como Júpiter, ou algum asteroide entre estrelas que estivesse passando pelo nosso sistema solar. O Oumuamua, por exemplo, é um asteroide recentemente observado proveniente do espaço interestelar e que passou pelo nosso sistema solar acima do plano orbital. Bom, mas se o lado de baixo é assim, do lado de cima do sistema solar também não é muito diferente. Não há muita coisa, a não ser que você viaje bastante para cima. Mais próximo do sistema solar, mas em suas bordas mais externas, as órbitas dos objetos no cinturão de Kuiper se desviam dessa órbita extremamente plana, mas ainda tendem a orbitar principalmente em um disco ao redor do Sol. Se formos ainda mais longe, chegaremos à nuvem de Oort. Esta é um reservatório de cometas incrivelmente distantes do Sol, distribuídos de forma aproximadamente esférica ao redor da nossa estrela. Os objetos são pequenos pedaços de gelo e rocha mal iluminados e tão longe que são extremamente difíceis de observar, mesmo com telescópios de ponta. Se viajarmos mais longe e procurarmos por objetos ainda mais distantes, nos deparamos com uma proliferação de estrelas dentro da nossa própria galáxia, que estão acima do plano orbital do nosso sistema solar. A galáxia é muito mais espessa que o sistema solar. Portanto, mesmo que o plano da galáxia e o plano do sistema solar estivessem perfeitamente alinhados, veríamos vizinhos estelares do nosso Sol, acima e abaixo do nosso sistema solar. No entanto, nosso sistema não está perfeitamente bem alinhado com a Via Láctea. Esses dois estão separados um do outro por 63 graus, o que significa que a gente vê muito mais estrelas acima ou abaixo do nosso sistema solar conforme olhamos através de parte do disco densamente povoado da galáxia, do que veríamos se estivéssemos olhando diretamente para cima do plano da galáxia. As constelações são um bom exemplo de coisas que existem acima do nosso sistema solar. Nosso planeta gira em um eixo que é inclinado em 23 graus em relação ao plano do sistema solar. Ou seja, olhar para as estrelas no Polo Norte não nos dá a direção exata acima do sistema, mas é uma direção próxima. Se você encontrar a estrela do norte, Polaris, e então vagar cerca de 20 graus para longe do caminho que a Lua percorre, agora sim, você estará apontando exatamente para o lado de fora acima do sistema solar. As constelações nessa região do céu são abundantes. É mais ou menos onde está a Concha da Ursa Menor, embora a exata direção para cima esteja na constelação muito mais fraca de Draco. As estrelas que ficam acima do nosso planeta permanecem aproximadamente estacionárias em nossos céus noturnos, enquanto o nosso planeta gira abaixo delas. Bem, o assunto é extremamente complexo, mas não deixa de ser fascinante, né?
O que achou do tema? Deixe as suas dúvidas e observações nos comentários. Será incrível poder acompanhar os debates. Muito obrigado pela sua companhia sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.